Olá, tudo bem? Agora a gente está no mais uma edição do Cine Encontro hoje com a Priscila Betim, tá? A Priscila Betim, ela é cineasta, roteirista, pesquisadora, professora. Ela é destacada no cinema experimental contemporâneo brasileiro. Sua obra é desenvolvida às vezes em parceria com outro diretor excelente, que é o Renato Coelho, tá? E aí, a trajetória da Priscila, daqui a pouquinho ela vai estar aqui no bate-papo, é marcada por uma sólida formação acadêmica e prática cinematográfica que se retroalimentam. Ela é mestre e doutoranda em multimeios pela Universidade Estadual de Campinas. Hoje ela está como professora no Senac, São Paulo, no curso de cinema. E a pesquisa dela reflete o próprio cinema dela, com a parte experimental e com uma base bem do cinema de invenção, tá? A gente aqui vai, antes do bate-papo com a Priscila, né, a gente vai assistir A Cidade dos Abismos, e acho que o que a gente pode destacar, né, que foi um filme totalmente feito em película, né, com câmera Super 8, 16, Super 35 e em baixo orçamento, tá? E eu acho que, para a gente entender bem aqui a proposta política, estética e autoral, eu vou ler aqui a sinopse que eles publicaram na produtora deles, que é a Cine Diário. Numa noite de Natal, enquanto a classe média paulistana celebra com fartura a mediocridade de suas existências, o encontro de 4 personagens desajustados em um bar decadente é marcado pela violência e morte de Maia, que já tem uma referência aqui no nome da personagem, a diretora Maya Deren. Diante do abismo, Glória, Bi e Cacolê se recusam a ceder à queda certeira, acossando os algozes pelos labirintos da cidade obscura, no caso São Paulo. Os sonhos que se sonham na sarjeta não se podem matar, e as utopias continuam vivas quando o corpo padece. No filme, a alucinação é a capacidade ampliada de ver o real descortinado do objeto, e a inevitável descida ao inferno é permeada pela amizade, afeto entre os santos decaídos. Os grãos de película cintilam as estrelas e a força de seus corações. Daqui a pouco a gente tem uma conversa com a Priscila, ela tá aqui, daqui a pouco ela chega, e aí a gente vai assistir o filme A Cidade dos Abismos. Um bom filme e até daqui a pouquinho. Vamos, Maia, vamos embora. Vamos comemorar nosso Natal. Hoje é dia de fazer essas coisas. Hoje é o dia que deu certo. Só consigo me lembrar do que aconteceu com a Carla. Coisa triste. O líquido correu pelo corpo. Foi pro pulmão. Ela tá com embolia. Ela pode morrer. Você não é daqui, né? Não sou de lugar nenhum. Ele é todos lugar. Queria despir-me da luta, pisar em coisas brutas, sem me arrepender. Maia está morta. Se ele está por aí, ele pode ferir mais alguém. Amigo, caso que nem esse aí, eu trabalho todo dia. Deus do céu, ó rainha. E se a Maia pudesse dar um recado para vocês, diria: não desanimem, não desistam, lutem. Ô Glória, ó, eu sei que foi difícil, mas ninguém vive de luto, né, meu amor? Parece que alguma coisa mudou naquela noite. De repente, a gente não faz mais sentido. Eu rezo todo dia para que seja feita justiça, mas é como se eu soubesse que não vai dar em nada. Quem que vai ligar pra um travesti morta? Você pode me dar essa ajudinha em nome dos velhos tempos? E pode avisar aquelas suas 2 amigas pra elas se cuidarem também, tá bom? Ai, me dá uma vontade de pegar eles aqui mesmo e arrancar as entranhas desses desgraçados. Viver é uma queda horizontal. Em alta velocidade.
Tudo bem? Agora a gente retornando aqui no bate-papo com a Priscila, agradecer bastante a presença da Priscila. Acho que a primeira questão mesmo é a Priscila falar um pouco de como o cinema encontrou ela encontrou o cinema, esse encontro ali. Depois o Lucas também se apresenta. Quer falar alguma coisa, Lucas? Sou eu. Alô? Alô? Eu sou o Lucas Espero, muito prazer. Estamos aqui. E primeiro agradecer e falar que é sempre uma experiência muito incrível ver o filme. A gente tava ali até fofocando, né? Mas o filme passando ali no fundo é impactante. Parabéns, assim, antes de tudo. Gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com duas pessoas tão legais, tão incríveis. Ricardinho, Lucas, aqui na AMB. Queria agradecer muito o convite. Sempre um prazer poder exibir nosso trabalho, né? Que é sempre uma tarefa de tanta dedicação, tão árdua. Então, é sempre um prazer. Obrigada pelas pessoas que assistiram também. E falando um pouco sobre como o cinema me pegou. Bom, eu morava no interior, morava em Rio Claro, assim, uma cidade no interior do estado aqui de São Paulo. Uma cidade, na cidade do interior, a gente não tinha tantas oportunidades de ver filme diferente, mas ainda era a época das videolocadoras. Imagino que os alunos de hoje em dia nem saibam direito qual é esse espaço, mas era um espaço muito mágico. A gente estava falando antes aqui, né, de entrar no ar, de como procurar um filme, encontrar um filme. Era um encontro arrebatador, né? Tem a coisa do arrebatamento pela arte, assim, né? Uma coisa, às vezes, que é muito estranha, que você vê e no primeiro momento você não entende direito. E tinha uma locadora que tinha uma prateleira que eram cult movies, né? Os filmes clássicos. E eram umas capas estranhas, que eram umas capas que não eram iguais às outras capas, né? Que não tinha, às vezes não tinha os atores. Eu lembro que tinha O Ovo da Serpente, tinha os filmes do Bergman, né? Uns filmes, enfim, Kubrick, né? Umas coisas, assim, capas estranhas, assim. E aí eu comecei a pegar esses VHS, tinha lá uns 14, 15 anos de idade, e aquilo pra mim foi essa sensação de arrebatamento por algo que eu não tinha visto antes, não sabia direito o que era, não sabia nem se eu entendia completamente, mas era algo que no meu corpo, no meu espírito, eu falei, é isso, assim. Os nomes, os desenhos, tudo me intrigava, assim, nessa sensação. E aí eu não pude esperar sempre para ir pegando outros títulos, assim. Até que uma hora os títulos acabaram, porque não era tão grande essa estante, assim. Eu lembro até que depois, quando passou para DVD, eles venderam esses VHS e eu comprei todos, assim. Então eu fiquei com esses VHS, não tenho mais, né? Mas eu fiquei com esses VHS um tempo, como, enfim, né? Foi, acho que meu start ali para pensar isso. E aí eu fui fazer imagem e som na UFSCar, na Federal de São Carlos. E é isso, assim, aí desde isso, assim, eu me encontrei de um jeito, assim, eu sempre agradeço o cinema e a arte. Eu acho que todo dia mesmo, assim, eu acordo, minha motivação é pensar em fazer filme, assim. Quando o avião tá, tipo, sabe, quando tem a turbulência e a gente acha que vai cair, a única coisa que eu penso eu não posso morrer agora porque eu preciso fazer mais filme. Porque nem é uma coisa, assim, acho que fazer cinema pra mim é que nem ser padre, assim, sabe? Como que fala? Vocação, é um chamado, né? E parece que eu não posso parar enquanto os filmes estiverem dentro de mim, assim, sabe? Porque é isso, assim, não sou eu que quero fazer os filmes, é os filmes que me tomam e eu não posso parar, eu preciso fazer, porque é uma obsessão, é um pouco de sadismo, não, masoquismo, né? Porque é difícil pra caramba, mas é o que me mantém viva, o que me mantém, às vezes, o que me mantém sóbria, o que me faz acordar todo dia, o que me faz querer, sei lá, ir pra academia, cuidar da mente, porque senão estaria nem aí, assim, sabe? Porque tem um propósito aqui e, enfim, é isso. Acho que é uma obsessão da minha vida que me faz bem, me faz mal, me faz sofrer, mas que me faz sentir viva e que eu agradeço todo dia por ter isso na minha vida, assim. Fiquei até. Acho que só completar antes a gente ir pro filme, né? Você lembra qual o primeiro filme? Acho que a gente sempre faz essa lembrança, qual o filme que dá o primeiro impacto, start.
Depois a gente pode falar um pouco muito da sua visão de direção, sua técnica que vem dos curtas, que tá num tipo de cinema ali, é mais experimental, que numa locadora dificilmente você encontraria, né? Então talvez a pergunta é, naquele momento, qual o filme que te despertou isso, ou o diretor, e depois você puder falar um pouco de quem influencia mais o teu olhar como diretora, que acho que é um tipo de cinema que não é um cinema comercial e talvez até essa vontade de dirigir, né? Você está professora também, né? Talvez é um tipo de filmografia que por mais que você ame fazer o cinema, você não trabalharia em algumas outras produções como trabalho, porque está às vezes muito desvinculado, ou não, mas comentar um pouco disso. Olha, eu tô me sentindo aqui quase na psicanálise agora, assim, porque eu nunca tinha pensado qual foi o primeiro filme, mas agora vendo, assim, acho que era o Brasil do Terry Gilliam que tinha nessa locadora, assim, e agora você me falando, assim, foi o que vem mais vivo, assim, e eu acho que no final das contas tem a ver com o cinema que eu faço, porque tem a perspectiva fantástica, né? Se for ver, eu acho que eu lembro assim da estética, assim, acho que me impactou muito, assim. Uma coisa, você falou, a capa dele é bem marcante. A capa dele é bem marcante. Eu acho que é essa coisa, né, o que me interessa no cinema. Tem um texto que eu gosto muito do Artaud que chama Cinema e Feitiçaria, onde ele fala que, na verdade, o cinema ele tem uma propriedade que é captar as forças metafísicas, né? Porque existe a narrativa como se fosse a casca da laranja, e o cinema tem como essa propriedade de captar essas forças metafísicas, que na verdade é um mundo mágico, assim. O cinema tem um pouco, né? Tem um pouco não, o cinema é essa coisa do mundo mágico, assim, né? O universo do cinema. E aí pensando na coisa do Terry Gilliam, assim, né? do mundo fantástico, de uma estética, né? Que através da estética também revele tanto, assim, né? Para mim, assim, a coisa de pensar no não realismo, né? Eu acho que eu penso nesse filme talvez impactada dessa maneira, assim, né? Uma estética reveladora, não realista, que, enfim, diz tanto sobre o mundo, assim. E aí, continuando também na coisa, né, do que eu penso do cinema, e aí vou fazendo uma ponte com os experimentais, e pensando de novo nesse texto, né, porque assim, a gente, né, eu e o Renato, que a gente faz os filmes, né, e ao longo de 15 anos a gente filma em película, né, a gente começou a filmar em película por conta do Jairo Ferreira, que era uma referência para o Renato. Na verdade ele estava fazendo um mestrado sobre o Jairo, e aí a gente faz uma mostra em homenagem ao Jairo no Banco do Brasil. E através dessa mostra eu fiquei meio com a função de fazer a produção de cópias, a produção do que ia falar com os realizadores que iam estar na mostra. E era simplesmente tipo a galera que está no livro Cinema de Invenção. Né? Tem película? A mostra não era em película, mas era todo mundo que estava ali, todo mundo não, né? Mas dentro das cópias possíveis ainda, que faziam parte dos capítulos lá do livro do Jairo, né? O maravilhoso livro do Jairo, que também era um bruxo, né? O Cinema de Invenção. E aí eu entrei em contato com muita gente, com o Carlão, com o Rosenberg, né? Luiz Rosenberg Filho também, que depois virou um dos nossos mestres, né? O Tonati. E aí essa coisa do cinema, de como o cinema vem, eu acho que talvez eu estou falando aqui para mim, mas também pro Renato, que a primeira coisa que nos influencia não é uma questão estética, mas uma questão de como encarar o cinema e a vida, assim. E essa relação a gente aprendeu com os nossos mestres do cinema brasileiro, assim, né? Acho que Carlão, Tonati, Rosenberg, a Cris Amaral, o Joel Yamagi, né? Toda uma geração de cineastas, assim, que nos ensinou essa, né? É isso, assim, que o cinema também é afeto, o cinema é amizade, que o cinema é uma postura diante da vida, né? E aí eu me sinto um pouco aprendiz dessa relação existencial do cinema, primeiramente, antes também estética, assim, mas eu acho que o que eu agradeço muito, né, que como jovem cineasta, e eu e o Renato, a gente conviveu com essa geração e a gente aprendeu muito nesse sentido. E aí tinha o Jairo, que
tem a coisa do Super 8, né? Que é um dos caras, sei lá, também, né? Um dos mestres, dos magos do Super 8, que, né, vivia aqui na cidade de São Paulo, que também é um ponto de interesse meu e do Renato, né? Eu acho que é a película São Paulo. E a gente foi filmar uns teasers para mostra em Super 8, assim. E aí nisso começou, assim. O Renato já tinha feito um curta em Super 8, mas a gente meio que se descobriu, assim, também na película. E aí, às vezes, eu falo, né? Eu fico pensando, nossa, será que eu tô trapaceando, filmando em película? Porque tudo que você filma em película parece legal, né? Você filma uma garrafa em película e você projeta, você fica olhando a garrafa. Uau, né? E aí tem uma coisa, retomando o texto do Artaud, né, do Cinema e Feitiçaria, que ele fala... Bom, obviamente, na época do Artaud só existia a película, que o cinema tem a capacidade de captar as forças metafísicas. E não só as forças metafísicas, mas quando você filma uma garrafa, você consegue captar a vida animal da garrafa pelo cinema, assim. Então, o cinema que ultimamente anda mais me interessando é esse cinema de feitiçaria, de bruxaria... que tem a ver, a película entra aí nesse sentido como uma alquimia, né, com um processo alquímico também da relação com o mundo, enfim, e é isso, assim, tô me interessando cada vez mais pelos cineastas que trabalham com isso, com mistério, com alquimia, com magia, com encontro, com uma relação de vida, né? Para mim, o cinema tem que ter uma relação de vida, senão não é. O filme, ele é só um resultado, né? O Rosenberg, no filme do que o Renato fez, né? O Cinema Segundo Luiz Ro, ele fala, né? Que o gozo do cinema é o filme, né? Então, o filme é só o gozo, né? O cinema é a vida, né? Então, entendendo os processos cada vez... mais gratas, assim, pelos processos que eu vivo com o cinema. E cada vez mais, eu não sei, assim, pra mim... E também tem essa coisa de uma relação estética com algo que nos tire da mediocridade, assim, que a gente é assolado, e eu acho que é um projeto estético. Eu fico... Uma coisa me deixa mal, assim, eu saio por aí, em Perdizes, moro em Perdizes e tal, tem esses totens de segurança... É um negócio que me faz chorar, assim. É antiestético, tem a ver com vigilância, tem a ver com uma burguesia que não quer perder sua segurança e que, na verdade, é mentira que as câmeras fazem. Tipo, eu acho um projeto estético, assim, sabe? E aí é um conforto quando você vê... Sei lá, ontem tá tendo Sesc Jazz, assim, aí eu fui ver uma cantora, a Gabi Motuba, uma cantora sul-africana, e o cara na bateria era tão lindo, e essa força da beleza, de uma beleza, não sei, assim, eu acho que é trabalhar no radicalismo, na estética, não tô falando que nossos filmes têm isso, eu busco isso, né? Mas esse tipo de cinema, assim, que trabalha nisso, assim, pra mim é místico, assim, a força que, né, e aí é isso, quando eu vejo Jairo, Maya Deren, quando eu vou ver, todos bruxos, né, todos bruxos, a Maya Deren, sacerdotista, voodoo, maravilhosa, assim, é um negócio, pra mim, é religioso, é místico, é uma coisa que me volta, assim, uma sensibilidade que as pessoas estão perdendo, assim. Então, é isso, assim, sou a favor dos radicalismos e, sei lá. Não, né, mas é muito legal, né, a crise também é estética, né, a crise, mas acho muito legal, né, não que o digital seja isso, ter 1 milhão de contra-exemplos, mas ele remete a essa coisa da limpeza, que é porque esse silêncio, né, assim, né, essa limpeza, essa coisa do digital e essa coisa da película remete à ideia do ruído, do sujo, do que pode dar errado, né? E eu acho muito legal esse processo, assim, especificamente Cidade dos Abismos também, por causa das referências, essa ponte, né, assim, né, dessa geração, do Carlão, né, chegando hoje, mas não se refazendo, né, não sendo só uma citação por uma citação, né? Muito legal esse lugar de vocês. Não sei se eu interrompo, mas acho que a gente podia dar deixa para como que faz o filme independente em película, que me parece assim. Acho que só complementar ali, acho que você pode me corrigir, Priscila, acho que tua trajetória como diretor de cineasta foi só em película, né? E às vezes de uma forma mais experimental e autoral, com equipe em dupla, trio, uma equipe muito pequena. Acho que já emenda também do desafio dos curtas de um processo
que num processo de mercado com 40 pessoas e etc, para essa transição do longa, que é um outro passo. Por mais que vocês tenham feito com um custo mais baixo, como em película, tinha uma equipe maior, né? E explicar esse processo todo aí, se puder, completando aí. Obrigado. Bom, eu e o Renato, então, a gente começou, né? Como eu disse, a gente começou a fazer filme em Super 8, muito inspirados pelo Jairo Ferreira. E aí, por muito tempo, por alguns anos, assim, a equipe era eu e o Renato, e a gente fundou nossa produtora, Cine Diário. A Cine Diário era um armário na nossa casa. A gente falava ali, a Cine Diário, a gente tinha os papéis, a época ainda do papel, a gente mandava edital, impresso, tal. E é isso, a gente tinha um processo muito artesanal, assim, né? Eu gosto, assim, do artesanal e até não gosto da palavra amador, assim, também, né? Nos processos eu amo essa palavra. E a gente fez, nesse tempo, assim, tipo, muitos filmes, assim, uns 15, sei lá, 20 filmes em Super 8, onde a equipe era eu e o Renato, assim. Era eu e o Renato e a câmera Super 8, a gente sonorizava depois. É isso, alguns filmes tipo Willer, né? O Caim entrou na montagem, enfim. Mas era uma equipe pequena mesmo, no máximo 5 pessoas, como o Ricardo disse. E aí teve um dia que eu falei pro Renato, eu quero escrever um roteiro para esse edital do SP Cine. O Renato falou, roteiro? Tipo, só traidora. A gente faz filme sem roteiro. Que careta. Eu falei, não, eu quero escrever. E aí era o primeiro roteiro, eu nunca tinha escrito roteiro de longa. E assim, é isso, tinha feito alguns curtas na faculdade, depois só feito filme Super 8, mais nesse estilo documentário poético, filme experimental. E aí eu escrevi, o roteiro foi muito rápido, assim, eu escrevi um roteiro de longa em 10 dias, assim, mandei para esse SPC no primeiro edital, ganhamos, assim, era pouca grana, que foi o filme Cidade dos Abismos, que vocês acabaram de ver. Era bem pouca grana, com um projeto megalomaníaco, assim, né? Eu acho que o primeiro filme tem... Não só o primeiro, não vou falar, a gente ainda continua megalomaníaco, tá? Porque assim, é pouca grana, a gente tinha, sei lá, 300 mil para fazer um filme em película, primeiro filme, 18 locações, não sei quantos atores, a gente não tinha equipe, e aí foi muita... A gente estava tentando encontrar nossa equipe, e a pessoa que a gente encontrou, que foi um pilar, e sem ela não tinha acontecido o filme, foi a Renata Jardim, que é a nossa produtora, e ela trouxe grande parte da equipe, porque ela já fazia os filmes, né, com o Thiago, que é companheiro dela, e já tinha uma equipe que já estava muito acostumada com essa coisa de um cinema de guerrilha, cinema com pouca grana, e vamos fazer um milagre acontecer, assim, né? E a Renata foi uma produtora que, cara, com todas as dificuldades, ela nunca disse, não, isso não vai rolar. Ela sempre falava, tá bom, o que vocês precisam? Tá, vamos entender. E ela tem um coração enorme, assim, então a Renata eu entendi também que a produção não é uma área simplesmente, sei lá, ou burocrática ou prática, é uma área que tem que ter um coração enorme e gigante para fazer um filme desse. E aí é isso, como fazer um filme, pouca grana, rolar nesse sentido, assim, sabe? É ter uma galera... Assim, é a equipe maravilhosa, a Renata com esse coração. Eu acho que pra mim, assim, né, pra compor equipe, e é lógico, sei lá, né, posso estar romantizando um pouco, mas se tá todo mundo na mesma pegada existencial do filme, o filme vai acontecer. E não é trazer o melhor fotógrafo da publicidade ou o melhor equipamento, é juntar uma turma, uma galerinha que esteja muito afim de fazer o filme. E a mágica é meio... Eu falo assim, que cinema é uma questão de fé também, porque você vai falar como isso aconteceu ou como a gente fez o segundo com esse pouco de... Assim, é fé também, é muito empenho, né? Porque aí é isso também, aí pensando em coisas práticas também, gente, é isso. Enquanto menos grana você tem, mais a pré-produção tem que ser bizarra Eu e o Renato, a gente é super, a gente planeja muito, eu sou Ares com Ares, sou mega controladora, quero ser ditadora. Então, assim, é um mega planejamento obsessivo pra gente começar a filmar. E lógico, pra quando a gente filmar, a gente conseguir absorver o acaso, absorver tudo. Só que assim, a gente filma em película, a gente tem 4:1, 3:1, 3:1. Tá ligado? Assim... Mas pra mim a ideia de fé é o mais assustador da película, porque película é a fé. Você filma e você acredita que o filme tá lá. Menino, o primeiro filme... Eu acho mais assustador. É isso, mas é isso. O Cidade dos Abismos a gente não tinha vídeo assiste.
E a gente não tinha, ainda não, estava numa fase que não se revelavam, aqui a gente também ainda não tinha ninguém para fazer a ponte para levar os filmes revelarem, a gente fez as 20 diárias, sem videoassiste, guardando as latas na geladeira junto com a alimentação da equipe. Então, assim, o filme com câmeras que faziam tempo que não estava rodando, com gambiarra na bateria, com a câmera do Tonati, que fazia desde o Bang Bang, que não era usada, né? A gente podia falar, se a gente não... O Renato um dia falou assim, se o filme não tiver na lata, a gente vai preso, porque a gente não vai entregar o filme. Não tem como fazer, a gente já gastou toda a grana, né? Mas uma coisa que você falou também, você tinha falado, acho que a coisa do risco, né? Que a película tem a coisa do cinema do risco. Eu lembro que na cena do Padre Júlio, a gente sempre fala, né? Cena do Padre Júlio, a gente fez um take e eu falei assim, tem um roteiro aqui do que você pode falar. Ele, não, eu vou falar do coração. E aí ele fez esse discurso do filme, que eu acho muito forte. E a igreja estava cheia de gente, cheia de mulheres trans, e estava um clima muito forte, todo mundo chorou. E aí eu perguntei pro Di, que é o fotógrafo, deu certo? Ele falou, eu chorei e embaçou o viewfinder. E eu não sei se rolou. Mas a gente não vai pedir pra ele fazer outro take. É uma questão de fé, tá ligado? Vai ter rolado, assim, né? Então, a coisa, assim, do cinema de risco, assim, e da fé, assim, vai ter rolado. Tenho certeza, eu não tenho. Eu tenho minhas 20 diárias na geladeira, eu não vi o que tá saindo desse filme. Mas eu tenho fé que o filme tá rolando. Eu tô sentindo, porque eu tô sentindo. Eu tô sentindo que tá rolando, eu tô vendo, eu tô aqui com as pessoas, eu tô vendo as cenas, eu tô vendo todo mundo ultra dedicado, as pessoas mais lindas trabalhando, tipo, em diárias de 12 horas, às vezes, né? Então, é uma coisa muito bonita, assim. Não sei se eu respondi. Mas aí é isso, aí a gente conseguiu a Renata como produtora maravilhosa, aí veio a equipe com um monte de gente maravilhosa que também pegou o espírito do filme, e aí rolou. Tá saindo? Só pra completar aqui, né, uma curiosidade para quem tá assistindo, né, tem toda uma relação do risco e de uma certa materialidade, né, e que é muito interessante, porque a câmera, como a Pri comentou, é a mesma câmera que o Tonati usava, o André Tonati do Bang Bang, a de 35, né, que é a cena do musical. Outra câmera tem uma relação afetiva com os realizadores, porque era a câmera da faculdade que o Renato estudou. E a Super 8 pessoal de vocês, né? Então, tem essa relação. E eu acho que 3:1 até que tá no número bom, porque os filmes que vocês estudaram, às vezes era 1:1. Só lembrando, filmou uma vez, a tomada tem que valer. É que acho que depois do digital, todo mundo ficou acostumado a muito mais que 3:1. E é legal esse controle de produção que vocês comentaram. Eu acho que só esse complemento mais técnico, só para quem está assistindo, para entender o processo, falar quantas diárias foram, tá? E o digital era uma impossibilidade, né? Então, acho que nem ficou como opção até comentar. Acho que o desespero do filme, que a gente estava até conversando, que a primeira diária as coisas talvez não correram. E como é que você, como diretora... Porque... tem que ter o desespero, mas tem que manter a equipe num certo equilíbrio, que é uma das funções. Se puder comentar também esses detalhes. Obrigado. Bom, essa coisa do 3:1 é muito bom, porque é isso, assim, várias takes foram feitas em um, valeu, assim. Eu acho que traz uma presença, né? Eu gosto da coisa do zen budismo, né? Que é a coisa da presença, né? De você estar ali no momento. E eu acho que essa coisa de você... aquele take vai rodar, você se prepara, você dá tudo de si, você tá lá, e aí quando você começa a rodar, sabe, seu coração tá batendo, às vezes você fica sem respirar, né? Eu lembro o fotógrafo do Cassavetes, né, fala pra fazer aquelas... Ele ficava sem respirar, porque não é uma outra relação ali, assim, com take, assim. E eu acho que isso que faz a mágica acontecer, né? A presença absoluta de todo mundo naquele momento, enquanto aquele, sei lá, né, 30 segundos ou plano de 5 minutos, a gente tinha um plano sequência de 5 minutos que é meia lata, que é caro pra caralho, né? Então, assim, a gente não pode ficar repetindo aquele plano sequência, era com traveling in, traveling out, mudança de luz, fica todo mundo ali, todo mundo sem respirar, e isso tem uma força gigantesca, né? E aí, pensando que, né, se isso é só eu acho que é captar esse espírito que a gente tem da película, né, a vida tá acontecendo agora, aqui
pro digital, né? O Pedro Costa fala que ele estava num festival e veio um cara da película, eu filmo em película, você filma em digital, é fácil. Ele falou, não, o difícil é filmar em digital e captar a mesma áurea do que em película. Porque eu acho que é toda uma questão, de novo, assim, da mágica e da feitiçaria que você faz ali, né? A câmera capta essas coisas. Então não adianta ficar ali sem presença de espírito no estado, né? Todo mundo olhando no celular, cada um vendo uma outra coisa. E, vamos gravando 200, algum vai servir. Tipo, não é assim, né? Não é assim que funciona. E no primeiro dia de filmagem, de fato, chegaram os testes que a gente tinha mandado para os Estados Unidos pelos correios com um monte de fita. Não abra, não abra, não abra. Voltou o teste com as bordas todas veladas. Gente, meu Deus, será que a câmera... Porque a câmera era a 16 da FAAP, acho que fazia um tempo que ninguém usava. E aí, no outro dia, a gente ia filmar a primeira diária. E aí, enfim, a gente não sabendo mais se a câmera estava funcionando ou não, ou se alguém abriu as latas nesse trâmite e entrou luz. E aí a gente se dividiu em 2. Primeiro, né, chegou uma crise. O que a gente faz? Começa manhãs diárias. E assim, foram 18 diárias. E, gente, sem grana, assim, você não pode perder uma diária, sabe? O pior, assim, né? O pior tormento é a gente começar a perder diária e o filme não termina, porque, assim, a grana acaba, né? E aí a gente tinha que terminar, era à noite, o Renato desesperado, a produtora Renata, não, vamos fazer o filme em película, então, Renato, eu prefiro morrer do que vamos fazer em digital, né? Prefiro morrer do que fazer em digital. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, essa era uma das cenas mais, que pode ser experimental do filme, que é a cena que ela encontra a Maia no parque, que é filmada no Parque da Luz. Falei, vamos fazer todo em Super 8 e mudar a estética do filme. Aí a gente fez uma decupagem, essa decupagem não era assim, a gente fez meio já, vamos incorporar então Maya Deren, fizemos a decupagem do dia para a noite, se dividimos em dois grupos, a equipe era maior, né, a gente estava numa equipe de 18, 20 pessoas dessa vez, então a gente falou, a equipe de foto, vai fazer uns testes, vai filmar com a câmera de novo, a gente vai revelar com os nossos amigos durante essa diária para ver se era o problema da câmera mesmo, enquanto a gente vai com a outra metade filmar em Super 8, que, né, o Super 8 ele demanda uma equipe menor mesmo, né, era daylight, então a gente pôde fazer essa divisão enquanto a galera estava fazendo lá os testes e revelando de um dia para o outro, que aí a gente pode filmar em Super 8, mas com as câmeras que a gente tem não dá para fazer som sincronizado, né? Então as cenas que iam precisar de diálogo não era a primeira diária, mas a gente precisava dessa câmera 16mm funcionando para a segunda diária, porque a gente ia ter captação de som direto. E aí eles fizeram os testes, chegaram à conclusão que alguém realmente tinha aberto no trâmite do correio. E a gente filmou essa cena em Super 8, que no final eu achei que era o que tinha que ser mesmo. Essa cena tinha que ser em Super 8. E deu certo. Alô. Então, o planejamento, que as cenas que tem várias referências a Maya Deren, né? Que é o do Mestre of the Afternoon. Vários planos são muito... Uma homenagem, então, acho que uma entrevista do Renato fala que esse filme eles queriam trazer tudo o que vocês gostavam de alguma forma. Exato. De trabalhar ele. Mas essa parte foi no susto. Foi no susto, porque aí eu pensei, como fazer... É isso, assim, né? Cinema brasileiro, eu acho que é muito isso, assim, né? Às vezes os percalços nos levam a pensar de uma forma mais criativa, né? Enfim, às vezes nos dão um empurrãozinho, assim. Então, era uma decupagem com bem menos planos, porque, imagina, 16, gente, pra mudar de plano, você sabe, é uma trabalheira. Super 8, eu e o Renato, a gente já tá muito vai aqui, tá ligado? E aí, no final, a gente falou, vamos fazer essa já que é a coisa da Maia, voltando ali, vamos fazer uma coisa Maya Deren, sem som direto, né? Nem me lembro se a cena tinha som direto ou não, eu sei que mudou pra essa estética mesmo, e eu achei que deu certo. Só para complementar, né? Então, acho que a gente, para quem tiver curiosidade depois de ver o filme, vai ver que os planos são muito parecidos, né? E eu acho que vocês vão trazendo várias coisas no olhar de vocês ali
não uma homenagem, não um pastiche, mas tem o Bang Bang numa cena também, tem outras cenas da Maya Deren como a silhueta que vai trazendo, até a próprio final mais alegórico, tem a coisa da dança que tem da Maya Deren, então estão trazendo várias influências ali, e aí é uma pergunta que você já respondeu um pouco, algumas coisas foram planejadas e outras não, né? Mas só falar quem é que vocês queriam, de alguma forma, trazer, incorporar, pelo menos em espírito, aqui no filme de vocês. Eu acho que tem uma coisa do processo criativo, que é isso, né? Algumas coisas são conscientes, outras não. E para mim, essa coisa da constelação afetiva dos nossos mestres estava numa esfera mais consciente, mas obviamente também estava em muitas outras esferas ali enquanto a gente estava fazendo o filme, né? Então tem coisas realmente, às vezes tem referências que dá para encaixar, que às vezes eu falo, nossa, eu não lembro se conscientemente eu estava homenageando, mas estavam lá presentes, né? Eles estavam invocados ali no processo criativo, né? E eu acho que é muito... É isso, assim, é o encontro, né? Vocês falaram, não é uma homenagem, não é... Porque, para mim, acho que o processo criativo, ele tem, né? Ele funciona desse jeito, assim, tem muito, né, os mestres, né, não só, né, do cinema, da poesia e de tudo que, né, nos habita, né, tem a gente pessoalmente, assim, nossas questões pessoais, assim, acho que é um mix disso, né, e tem a alteridade, né, porque o filme também fala muito de outros corpos, outras vivências. E pra mim o interessante é quando essas três coisas, né, na verdade é isso, assim, tem coisas muito pessoais meus, né, no personagem, sei lá, né, que é do Congo, né, e é meio que uma mistura disso, mas também tem coisa do Willer, é meio que essa mistura de mundos, né, que pra mim me interessa, assim, né, enquanto processo criativo, assim. Então eu acho que foi um pouco isso, assim. E que mais era? Desculpa, Ricardo, eu esqueci de responder. Complemento, acho que você responde. Tá ótimo. Era mais essas referências que vocês trouxeram, mas acho que tá. Mas acho que aí você já foi para um caminho que, além do cinema, né, vocês vão trazer poetas mimeógrafos marginais, né? Tem o Willer, tem o. Espero que a minha memória é tão ruim, né? O Roberto Piva. Tem a Ave Terrenal. E tem o Anderson Hessler, né, que foi o primeiro autor trans publicado no Brasil, pós-mortem, né, que quem tiver curiosidade tem um livro, né, e tem toda uma carta do Suplicy sobre ter conhecido, etc. Já puxando essa referência mesmo, tem a questão da Glória trans e toda essa discussão que vocês colocam o Hessler, a Glória e o Padre Júlio, né? E acho que dessa influência do poema, das artes, que você fala que tá vendo, também o momento da equipe, o momento que vocês estão vivendo, que a gente está no momento, vocês estavam fazendo o filme de pós-golpe 2015, 16 para uma parcela da população, e na hora da distribuição e na finalização, meio que um outro governo que era muito contra algumas discussões que vocês estavam no filme. Acho que só comentar essa relação dos poetas, da visibilidade de gênero e talvez do momento histórico ali. Lucas, só eu tô perguntando. Bom, a questão por exemplo, da Ave Terrena, por exemplo, né, a poetisa, trans, escritora, foi a Verônica que trouxe, né, então a gente tinha uma contribuição também também do universo das pessoas, né? Os outros atores, as outras atrizes, a gente tinha sempre um processo de ler o texto, de perguntar, né, se eles poderiam trazer coisa, o que isso remetia também dentro da vivência deles, né? Para ser um processo, enfim, né, mais orgânico, né? Onde todas as vivências pudessem permear ali o texto e o roteiro. Isso foi muito importante e engrandeceu muito, né, a história, a narrativa, né? E... Peraí, a segunda parte, desculpa, era do pós-golpe, lembrei. E da relação. Tá. Tem uma coisa que vocês trazem, uma presença...
tem presenças históricas ali que são referência, né? O Arrigo Barnabé, que a própria presença remete à música e ao cinema, mas tem o Padre Júlio que vai 30 anos, 40 anos está lutando. E acho que até muita gente conheceu o Padre Júlio a partir de há uns 10 anos, mas o Padre Júlio, eu lembro, na década de 80 para 90, com HIV expansão, ele novinho, sendo expulso aqui do lado da Zona Leste, porque ele tinha uma casa de acolhimento com crianças, filhos de pessoas HIV positivas, e a classe média querendo expulsar a casa que ele acolhia criança, né? Mas acho que a presença do Padre Júlio tem toda uma potência política, mas tem uma afirmação ali com o universo. Esse momento ali que você está comentando que é uma coisa que tudo influencia, né? Então acho que o momento histórico também... Tudo influencia e as forças influenciam, porque eu fiz o roteiro pensando na figura do Padre Júlio, que também era uma figura que me inspirava, mas eu nunca imaginei que ele ia participar do filme, era uma loucura tão grande, imagina, filmar na igreja do Padre Júlio, ele fazer a missa lá como ator, né? Mas ele era uma presença que sim, né, a figura, o personagem tinha sido influenciado pela figura dele, pela luta dele, pela força dele. E aí a gente queria uma igreja para filmar, mas era muito difícil conseguir dentro, né, o filme é um filme, enfim, né, que tem uma transgressão e tal. E a gente falou com o Padre Júlio, super transgressor, e ele topou, ele falou, não, vem aí, pode filmar aqui. Aí não só a gente tinha primeiro liberado para filmar, foi indo pelas beiras, não foi assim, né? Não indo para... Primeiro liberou para filmar, aí depois a gente precisa de um padre para fazer, a gente tinha pensado em chamar um ator. Aí ele, não, eu topo fazer, assim, sabe? E aí, eu acho que foram os presentes mesmo, né? É isso, assim, né? O Arrigo também, a gente primeiro convidou ele para fazer a trilha, né? Que também, presente trabalhar com um gênio absoluto, assim, como o Arrigo Barnabé. E aí a gente já vai chegando pelas beirinhas, você não quer fazer uma participação aí, né? E aí depois a gente descobriu que a esposa do Arrigo tinha, né, o avô da esposa do Arrigo tinha trazido o santo, São Miguel Arcanjo da igreja do Padre Júlio, ele já conhecia o Padre Júlio. E a gente, então você não quer ir lá na igreja tocar o órgão? Aí chegou lá o Padre Júlio, meu Deus, o Arrigo vai vir aqui tocar esse órgão, a senhorinha lá que toca vai odiar, porque ele desconfigura tudo, os presets dela. E aí o Arrigo foi lá, tocou na igreja, é isso, assim, essa coisa, é a coisa do universo, porque tem coisa que não é a gente que planeja, a gente deseja. Às vezes a gente nem sabe que deseja, né? Mas o filme, ele né? Eu acho que o filme, ele é um ritual, né? Onde as coisas, esses desejos, esses presentes, esses encontros vão acontecendo aí. E aí, no final, a gente tem esse presentão aí dessas participações especiais, né? O Willer também no filme, né? É só, enfim, é um privilégio gigante, assim. Ah, não, liga muito, né, que você falou, da pessoa, tá todo mundo ali fazendo aquele filme, né, vivendo aquilo. Mas eu vou aproveitar, deixa que você estava conversando lá, mas é que eu achei muito legal a história, né, a gente tá lá de quando vai fazer os 60 e a bateria não dá sync, né, não dá velocidade nessa cena, não sei se você podia contar essa história. Não, porque aí tem uma cena musical, né, que é o Arrigo e a Verônica cantando. E embora seja, né, a gente tinha gravado, foi um playback e tal pro filme, mas, né, a gente colocava o som e tinha que dar sync. E era a única sequência que a gente ganhou umas latas 35 super vencidas da Cris e tinha a câmera 35mm, que é uma câmera icônica que aparece em Bang Bang, né, que é aquela que aparece no espelho ali com o Pereio, que é a câmera do Tonati 35, que ele filmou trechos também do Serras da Desordem, e a gente pediu, ela também deixou usar essa câmera que, enfim, né, a câmera é quase uma entidade, né, e só que ela tava assim, a bateria já tinha arriado ali da câmera, então a gente fez uma nova bateria, e a gente fez uns testes né, só da película, tava rolando, mas a gente não testou o sync, o motor, a velocidade do motor. E como a gente fez uma bateria, né, nova, improvisada, esse motor da câmera ele não estava regular. Então, bem na música, na cena musical, que precisava ter um sync ali, ficou bem fora de sync, mas o Caio, nosso montador, Mega Blaster, ele arrumou ali na mão e rolou a cena, assim, né? Mas é isso, é experimentação, né, lidar com essas coisas que a gente está sujeito, né, usando câmeras,
vezes de 20, 30 anos sem filmar, assim. Bom, é um barato, gente, é um barato. Agora só comenta que tem essa coisa da família, do processo, né? Que era muito estranho, acho que, por curiosidade, aquele momento vocês moravam perto, né? Cristina Amaral, a produtora e etc. E a Cristina Amaral, que muita gente não reconhece, mas é uma das grandes montadoras do Brasil, uma mulher negra que deve ter enfrentado alguns perrengues, mas que está num cargo de ter montado filmes importantes como Serra da Desordem, e acho que o próximo filme de vocês, e o Mato Seco em Chamas, né? Até o Adley comentou numa entrevista que ela é a maior cineasta viva pro Adley, né? Então a cineasta não precisa ser... A Cristina já dirigiu curtas, mas não precisa ser uma diretora, ela é uma montadora. E acho que a pergunta... eu faço conjunto de questões, né, para deixar a Priscila confusa. Acho que com o aprendizado do primeiro longa, vocês foram para o segundo, né? Que você tentou pelo aprendizado, né? Que fez diferente ou manteve? E de como é que foi também incorporar a Cristina Amaral, que acho que é um símbolo, né? Acho que muita gente quer trabalhar com a Cristina Amaral, né? Acho que é uma das grandes montadoras, que é um processo ali de trazer alguém fora do círculo, alguém que já tem, vamos dizer, não que ninguém tenha, mas que já tem uma história tão longa no cinema, né? Trabalhar com a Cris, ela é maravilhosa, assim, né? Você vê ela trabalhar uma elegância, uma calma, um outro tempo, entrar em contato, assim, com... Só de você ver ela trabalhar já é tanto aprendizado, assim, né? É isso, assim, a Cris, ela não faz concessão, ela é elegante, ela tem um olhar para montagem, assim, mas ela é tão... É sensível, mas ao mesmo tempo é preciso, assim, ela tem uma precisão, assim, de olhar os segundos, uma outra relação ali com a imagem, que é realmente, assim, só de você ver, assim, já é uma coisa, já é um aprendizado muito grande, assim. Então, no nosso segundo filme, né, que eu e Renato, a gente acabamos de finalizar, o Florestas da Noite, a Cris se junta à equipe, assim, é isso, é como ter uma mestra, você vê uma mestra trabalhar, assim, sabe? E foi muito bonito, ela é muito generosa também, né? Ela trabalha com, né, monta os filmes, né, de cineastas jovens, assim, de uma forma muito generosa. Então, assim, é só agradecer muito, assim, ter tido poder ter tido essa experiência de montagem com a Cris, assim, né? E aí, nesse segundo longa, né, eu e Renato também, de novo em película, também um pouco megalomaníaca. Uma coisa que a gente mudou, a gente teve vídeo assiste, não só um, como 2. Tinha um na câmera, o pessoal montava ali no tripé, vídeo assiste. É bom, gente, vídeo assiste. Assim, foi uma experiência ótima fazer um filme todo sem vídeo assiste, mas é bom. Outra coisa que a gente mudou é que a gente fez uma parceria, né, com a Runner Filmes, e a gente tinha o resultado de cada semana, eles mandavam para Londres e isso voltava pra gente a cada semana de filmagem. Então, a gente não ficou esperando os 20 dias para ver o que tinha, né? Semana a semana a gente se atualizava e via o material captado. Então, tivemos algumas regalias nesse segundo que eu achei bom. É legal. Se precisar fazer de outro jeito, a gente faz também, tá? Mas foi legal. E é isso, aí tem um entrosamento, né? A equipe da foto era a mesma, grande parte da equipe era a mesma, né? A gente teve também outras pessoas que entraram, tipo o Carlos Francisco como preparador de elenco, que foi maravilhoso. Mas, assim, foram pessoas que foram agregando. A equipe base central ali, né, equipe de foto, de produção, assistente de direção, o Marcão, maravilhoso, eram os mesmos. Então, é isso, assim, a gente já tem uma intimidade, já tem uma confiança. Eu e o Renato também, né? O primeiro era, não, assim, sempre é frio na barriga, né? Mas o primeiro era, meu Deus do céu, sabe? Então aí no segundo a gente já tava um pouco mais tranquilo, assim. Tranquilo, não sei se é a palavra, mas... enfim. E o orçamento foi maior? O orçamento de produção foi o mesmo, e a gente conseguiu mais um pouquinho para finalizar. O que ajudou também, porque os preços... O edital era o mesmo, o orçamento era o mesmo, só que os preços eram, tipo, já tinham passado 5 anos, né? Então, como se tivesse tido uma atualização. Eu considero
quase, basicamente, assim, o mesmo orçamento, assim, né? Queria saber para falar um pouco do próximo filme. Sim, chama Florestas da Noite, também tem, né, uma relação de poesia, também tem uma relação com a cidade de São Paulo, feito em película, mas esse a gente filmou todo em 16 e todo em preto e branco, né, porque a Cidade dos Abismos era isso, assim, tinha 16, tinha 35, tinha Super 8, é filme vencido, fizemos uma catada de tudo que a gente tinha, né, diversas emulsões, e esse a gente quis muito preservar uma coisa mais homogênea da estética, para a quebra tá na mise-en-scène e não no suporte, então essa foi meio uma diferença, assim, né, a quebra, ela tá dentro ali da mise-en-scène, da atuação, né, da narrativa mesmo que fragmentada, né, é uma narrativa mais fragmentada, tem mais uma questão de fragmentação da narrativa, e é isso, é um filme que fala sobre personagens que vagam pela noite de São Paulo, como animais, e os encontros, é sobre os amores fugazes, tem o elenco, aí fora, né, todos os filmes são elencos maravilhosos, mas nesse a gente trabalhou com muito, são fragmentos de narrativa, são muitos atores, não tem uma coisa muito de ator principal, assim, então são muitos atores, e os atores são maravilhosos, né, tem Helena Inês, Helena Albergaria, tem a galera da Oficina, né, Silvia Prado, Roderick, Tony Reis, tem o Silvério Pereira, tem a Verônica, maravilhosa, que também já estava no Cidade dos Abismos, volta para cá. Tem o Carlos Francisco. Então a gente trabalhou com um elenco de peso, muitos atores. E é isso, gente. Estamos terminando agora. Espero que em breve vocês possam assistir. Eu fico pensando, eu acho que a resposta vai ser que não fez diferença nenhuma, mas eu fico curioso. Porque fui eu preferido as datas, né? Mas assim, me parece que o primeiro, Cidade vocês fazem ainda no momento que é isso, o filme é vencido, esse processo. Isso chega a fazer diferença, porque acho que meio que nesse meio tempo, a Kodak volta a fazer algumas coisas, a gente volta a ter um certo universo. Chega a fazer diferença ou... Eu acho que, assim, por exemplo, a emulsão que a gente usou era uma emulsão, aquele que até eles filmaram o Farol, sabe? Que é uma emulsão vintage, preta e branca. E aí o que a gente tinha aqui, né, tinha essa parceria com a Runner Filmes, que eles conseguiram importar todos os filmes novinhos, todos do mesmo lote, porque a gente queria muito manter esse controle, né? Porque com filme, eu adoro também, né, filme vencido e tal, mas tem um certo descontrole ali no resultado, né? Enfim, né? Você expõe a mais, não sei o que, você não sabe exatamente, precisamente, né? Você faz uns testes, mas é mais difícil. E nesse a gente queria ter esse controle. Então a gente compra todos os filmes do mesmo lote, ali dessa película que estava sendo relançada pela Kodak, tem essa parceria com a Runner que pode trazer os filmes em segurança e depois pode mandar revelar lá. A gente fez foi na Inglaterra, acho que foi em Londres, não sei. Também num trâmite super seguro, porque no primeiro filme, no Cidade dos Abismos, eu e o Renato levamos pelo correio. Pelo correio não, pelo aeroporto, né? Porque é isso, como o teste já tinha chegado pelo correio zoado, a gente falou, não, a gente vai levar pessoalmente, mesmo porque se o avião cair, a gente cai junto com o filme, tá ligado? E aí a Renata, que é produtora, teve que falar com os delegados do aeroporto para não passar no raio-x. Era um processo bem mais artesanal. E aí agora a gente já conseguiu uma facilidade nisso. A gente conseguiu câmeras também, a saída de vídeo assist estava funcionando. Então a gente conseguiu um pouco de conforto ali nesse processo, assim. E se fez diferença ou não, eu não sei, eu acho que é diferença, mas uma questão estética mesmo, assim, que a gente falou, não, nessa a gente quer esse controle da fotografia e de uma homogeneidade de resultado de imagem, assim. Então, acho que é uma diferença nesse sentido, assim, que no primeiro a gente não tinha. Agora, acho que a gente pode... Acho que tá para encerrar, né? Ou, por causa do horário, da Priscila. Então, Priscila, a gente agradece muito, mas a gente queria que você falasse o que você quisesse, né? De coração. E talvez para os novos realizadores, às vezes ficam perdidos mesmo de um primeiro filme, primeiro longa, como fazer, como ser autoral nesse cinema, como é que eu vou pagar as contas. Acho que é tentar colocar ali o teu olhar sobre
o cinema você já colocou, mas como é que é? Porque acho que quem está na faculdade, nós, em cursos diferentes, momentos diferentes, a gente vê, e o caminho, o que a gente vai fazer? E escolher o cinema não é ir num site de emprego e achar um emprego, é diferente, né? Não é uma profissão ou vocação, é algo que a gente faz faculdade, entende como é o mundo do trabalho de cinema, mas é um caminho louco, né? Tá bom? E a gente precisa pagar as contas, infelizmente, né? Não, tirando... Quero falar besteira, né? Não, tirando o pontual, que a gente já vai fazer pré, que é a briga com alunos eternamente para ensaio, né? Que é, não, né? Tem que fazer pré, gente. Do pragmático, esse é o maravilhoso. Filme experimental, com equipe menor. Ó, o Abu Janra falava que improviso só depois de pronto. E eu acho que isso... Assim, gente, no cinema, a gente não tem grana, cara. A gente tem que ser ultra mega megalomaníaco no planejamento para justamente conseguir estar prontos e preparados para, né, pro acaso, né? Sobre grana, eu acho que é isso, gente. Tenham, assim, projetos paralelos. A gente tem nossos projetos pessoais, mas não vai ser o que vai nos sustentar. Mas, assim, em termos de grana, mas vai ser o que vai nos sustentar em termos de vida. Então, a gente não pode ser totalmente lunático e falar, não, eu vou só viver da minha arte, não sei o quê. Gente, eu fazia filme Super 8 não narrativo, eu não vou ganhar dinheiro com isso, entendeu? Mas eu não posso deixar esse lado da minha vida, porque é o que me mantém viva, circulando minha energia. Então, assim, não é saudável, assim, não é saudável, não sei se é saudável, tá ligado, assim, fazer cinema. É uma coisa obsessiva, louca, enfim, mas tenham isso, projetos paralelos, né, façam seus projetos com seus amigos, que não precisa também, existem modos de se fazer cinema, né, que nem eu falei, né, eu e o Renato, a gente fazia filme sozinho, não existe um único jeito, né, existe uma maneira artesanal, assim, não deixem de fazer, não deixem de se expressar para o mundo, de cuidar, a gente, né, como realizador, artista, sei lá o que vocês quiserem se chamar, a gente tem um compromisso com um tipo de energia no mundo que é a energia criativa, que é uma energia que a gente tem que ficar cultivando. E a gente não pode deixar morrer, senão, né? A gente tem um compromisso com sonhar, a gente tem um compromisso com as utopias, que é uma coisa que tem que viver nesse mundo, entendeu? Então não deixem, né? A nova geração, não deixem isso morrer. Sejam apaixonados, sejam obsessivos. Não, eu sou catastrófica, né? Não criem no chat GPT que é pulsão de morte, tá ligado? Tipo, cara, é pulsão de morte, assim, a gente tem que manter nossa energia, nossos neurônios, cuidem dos neurônios da cabeça de vocês, tá ligado? Que é isso que a gente tem, assim, não sejam preguiçosos, não se deixem levar, né, pelo automatismo das coisas, né? Tenham um compromisso com a arte, porque não é qualquer coisa, não é assim, sabe, fácil, assim. Então, assim, vocês querem fazer isso, tem um compromisso, não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil, mas vai ser a coisa mais recompensadora da vida de vocês, eu prometo. Acho que é isso. Obrigada, Priscila, gratidão. Obrigada a você. Obrigado mesmo pela... Queridos, obrigada, gente. Muito obrigado. Agora a gente termina aqui o segundo Cine Encontro. Quem sabe quando será o próximo? Dia 13. Depois a gente manda mais informações. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigada.